Muito bem, pessoal. Tá? O que acontece? Eu não salvei, deu um probleminha aí na hora que a gente fez as aulas aí ao vivo, né? Então eu vou fazer toda a gravação nova aqui, tá? Mas não se preocupe que vai ser do início ao fim, só que né, os comentários que vocês fizeram, alguma coisa assim, não vai aparecer. Qualquer dúvida, então, vocês me perguntem depois, para qualquer questionamento que vocês tiverem, tá? Então, essa primeira parte aqui que eu já falei toda para vocês, não vou explicar de novo, né? Ajude os colegas de vocês aí, quem puder, tá? Mas está aqui, né? Quem precisar dar uma olhadinha de novo aqui. E vamos lá. Vamos começar aqui pelo início, né? Lógico. Então, pessoal, aqui, ó, o que a gente viu lá? A gente viu os monômios e os polinômios, né? Então, a gente sabe que cada partezinha dessas aqui é um monômio, né? E o conjunto é chamado de polinômio, né? Se somarmos os dois polinômios abaixo, temos. Então, pessoal, o que eu falei para vocês aqui, ó? Aqui é uma função, né? P de x. O que quer dizer isso, né? Que o x, se eu trocar o valor na equação, ele vai ter um resultado. Então, o que? Essa função p, né, em função de x, né, tem uma igualdade, tá? E aqui é outra expressão, q de x, mesma coisa. Q em função do x, se eu trocar o x por um valor qualquer aqui, se eu definir, por exemplo, 5, né, eu vou colocar aqui e substituir, eu vou ter uma resposta que vai ser o q de x quando x for igual a 5, tá bom? O que eu falei para vocês? O que nós queremos aqui? Nós queremos somar esses dois polinômios, né? Então, como é que se faz? Vamos lá. Então, p de x mais q de x, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função p de x, coloquei aqui, né? P de x, mais a função q de x, que é essa aqui, coloquei aqui, ó, tá? 5x, x na quinta, mais 2x4, menos 7x3, mais 5x, tá? Vamos somar isso aqui. Qual é a dica? A dica é a gente colocar todas as incógnitas com o mesmo índices, né? Uma após outra, para não se perder, né? Então tá aqui, ó. Qual é o maior índice aqui? É o 5, né? Então 4x5, 4x5. Onde é que tem um próximo? Tá aqui, ó, x5, mais x na quinta, né? Mas depois vem quem? X na quarta. Então, qual é o primeiro x na quarta? Aqui, ó, 2x na quarta. 2x na quarta. Tem mais algum? Não, não tem mais nenhum. Então é só ele. Depois, na terceira, né? O que nós temos aqui, ó? Mais 7x na terceira, mais 7x na terceira. Tem mais algum? Bem, mais um aqui, ó. Menos 7x na terceira, menos 7x na terceira. Depois, o que tem? X na 2. Tem algum x na 2 aqui nessa expressão? Não, não tem, né? Então, vamos para a próxima que é na x. Então, na x aqui tem, ó, menos 9x, colocamos aqui. Tem mais algum x? Tem aqui, ó, 5x, mais 5x, mais 5x está aqui. Próximo, é só o valor, né, numérico. Tem quantos temos aqui? 1, mais 2. Tem mais algum? Não. Então, pessoal, vem agora que fica mais fácil vocês fazerem agora as somas, né? Então, 4x na quinta mais x na quinta, né? 4 mais 1, 5, né? X na quinta mais x na quinta. Como é que se faz isso aqui, ó? Isso aqui, quando for soma, né? Nós vamos manter o índice da variável, né? Então, x na quinta. 4x na quinta mais x na quinta, 5x na quinta. Próximo, mais 2x na quarta. Tem mais algum? Não. Então, coloca-se aqui 2x na quarta. 7x3 menos 7x3, 7 menos 7, né? 0. 0x, então, eliminou essa expressão aqui. Próxima, o x, menos 9 com mais 5. Sinal do maior, menos, né? Então, menos 9 menos 5, 4x. E mais 2. Pronto, pessoal. Simples assim, sem muito lero-lero, tá? Soma de polinômios, né? Coloca-se eles, né, na sequência.
como eu falei para vocês, né, com o tempo vocês vão aprender a visualizar de uma maneira mais rápida, né? Então, vocês vão acabar fazendo por aqui, ó, 4x5, onde é que está o x aqui, ó, 4 mais 1, 5x5, 5x5, 7x3, mais menos 7, elimina, mais 9x com 5x, menos, vai dar menos 4x e mais 2. E vão chegar a resposta final aqui, tá? Então vamos para o segundo exercício. Quando subtrairmos os dois polinômios, abaixo temos. Então aqui nós temos dois polinômios. O que eu quero? Subtração desses dois polinômios. Então tá aqui, ó. P de x menos Q de x, certo? Tá. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a primeira expressão. Deixa eu pegar aqui, ó. Primeira expressão, que é essa aqui, né? Tá aqui ela, ó. Copiei. Bom, agora menos... Então tá aqui, ó, menos... Cuidado aqui, pessoal, que aqui tem o Qzinho, né? O que eu aconselho vocês a fazerem? Coloque a próxima expressão entre parênteses, tá? Por quê? Porque vai trocar esses sinais. Então, entre parênteses eu vou colocar a segunda expressão, 2xy menos 3x mais 1. Tá aqui ele. Certo? Muito bem. O que eu faço agora? Vamos primeiramente fazer o quê? Vamos analisar esse sinal em relação a essa expressão, tá? Então, essa aqui fica tudo igual. Deixa eu fechar aqui. Essa expressão fica tudo igual, até aqui. Menos. Menos com menos. Menos com mais, menos, né? Menos 2xy. Menos com menos, mais. Né? Mais 3x. Menos com mais, menos, menos 1. Então, cuidado com esse sinal aqui, ó. Vai trocar o sinal de todos aqui dentro do parênteses, tá? Então, por isso eu aconselho você sempre colocar entre parênteses quando for subtração, tá? Subtração, coloca entre parênteses toda a expressão depois do menos, para depois fazer. Se vocês tiverem agilidade, já tudo na cabecinha, claro, quando for copiar já tem que trocar com os sinais trocados, né? Então, menos xy mais 3x menos 1. Menos 2xy mais 3x menos 1. Tanto faz, tá? Só não se perca, cuidado. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Vou fazer as contas. Então, ó, 3xy. Onde é que eu tenho o outro 3xy? Outro xy, tá aqui, ó. 3 menos 2, 1. xy. Depois eu tenho 2x2. Tem mais algum x2? Não. Então, mantém-se 2x2. 2x, tem mais algum x? Tem aqui, ó. Então, mais 2x com mais 3x, que vai dar 5x. Menos 1 com menos 1, menos 2. Tá, pessoal? Simplesinho assim, ó. Não tem muita coisa para fazer aí. É só prestar atenção no que? Nas incógnitas, né? Fazer a relação delas, na soma e na subtração. E cuidar os sinais, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. 3. Se multiplicarmos os dois polinômios abaixo, o que eu quero fazer? Multiplicação. O que eu vou fazer com as funções? Então, vai ser P de x vezes Q de x, né? Tá aqui, ó. P de x vezes Q de x. O que eu vou fazer? Vou copiá-los, né? Então, 3x2 menos 5x mais 8, tá aqui. Vezes, né, a próxima expressão, que é 2x mais 1. 2x mais 1. E agora? Agora nós temos que fazer o seguinte, né? Então eu vou multiplicar esse termo por esse e esse termo por esse, tá? Depois eu vou multiplicar esse termo por esse e esse termo por esse. Depois eu vou multiplicar esse termo por esse e esse termo por esse. Beleza? Só isso, nada mais que isso, né? Como é que se faz isso? Deixa eu apagar aqui para ir para a próxima. Então tá aqui, ó. 3x2 vezes 2x dá quanto? 6x menos, né? Sinais diferentes, menos. Na multiplicação, menos, né? Lembrando lá, então, quando é soma mais com mais, soma-se e mantém-se o sinal, né? Mais com mais, mais. Menos com menos, menos. Mais com menos, é sinal do maior, certo? Isso na soma e na subtração.
Quem não lembra bem disso aí, coloca essa regrinha, anota do lado aí. Vou repetir. Na soma e subtração, mais com mais, dá mais, mantém-se. Menos com menos, soma-se e mantém-se o sinal. Tá? Deixa eu colocar aqui. Então, ó, mais com mais, mais. Menos com menos, menos. Mais com menos, sinal de quem? Do maior, certo? Então, se o mais for maior, coloca-se mais. Se for menos maior, coloca-se o menos, tá? Agora, na multiplicação, mais com mais. O que é? Mais. Certo? Menos com menos. Mais. Certo? Mais com menos, menos. Beleza, pessoal? Então, sigam essas regrinhas aqui para a parte de sinais. Vamos ver aqui o que mais eu posso fazer para vocês aqui. Então, vamos lá. Mais com menos, deu menos, né? 3 vezes 2, 6. x2 vezes x, né? Como é que se faz? Multiplicação, né? De mesma variável com índices diferentes. O que eu faço na multiplicação? Eu somo os índices. São 2 mais o 1, 3. Tá? Seguinte. 3x2 vezes 1. Mais com mais 3x2. Tá? Seguinte. Agora esse vezes 2. Menos com menos, mais. Tá? Do 5 vezes 2, 10. Tá? X vezes x, somas os expoentes, são 1 mais 1, 2. 10x2. Beleza? 5x vezes 1. 5x, menos com mais, sinal menos. Tá? Mais com menos, menos. 8 vezes 2, 16. 8 vezes x, dá o x. Então, 8 vezes 2x, 16x. 8 vezes 1, 8, mais com mais, mais. Pronto. Agora a gente é só a gente resolver isso aqui. Então eu tenho menos 6x3, não tenho mais nenhum, mantenho. O x2 eu tenho aqui mais 3x2, com mais 10, 13x2, né? Menos 5x com menos 16 vai dar menos 21x e mais 8, tá? O que eu disse aqui para vocês? Ó? Perceba que o grau do polinômio resultante é 3. Onde é que está o grau do polinômio? Esse valor aqui. Ó. Tá? Então sempre tente colocar em ordem de índice maior para menor para facilitar para vocês. Né? Até para uma parte estética fica legal assim. E se alguma prova, como eu falei para vocês, em algum lugar perguntarem para vocês qual é que é o grau, né, desse polinômio, vocês vão direto aqui, ordem do maior. Esse aqui é grau 3. Fechou? Muito bom. Vamos para a próxima. O que diz aqui? Afirmando-se que menos 3 é raiz da função p de x, né, que é igual a essa expressão, esse polinômio, determine o valor de a. Eu quero saber o valor desse a aqui. Bom, ele está dizendo aqui que menos 3 é a raiz. O que quer dizer isso? Ó, sempre que é dito a raiz de um polinômio, devemos inserir menos 3 no lugar de x e igualar o polinômio a zero. O que quer dizer isso, pessoal? Né? Que quando eu disser que a raiz de uma equação é igual a um valor qualquer, se eu substituir esse valor no valor dos x's ou das variáveis, né? O que vai acontecer? Toda essa expressão aqui vai se anular, ela vai ser igual a zero. Né? Então, o que eu faço? Eu substituo o x pelo valor da raiz que eu estou dando, né? E aqui eu substituo o p quando o x é menos 3, isso aqui é igual a zero. Tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz aqui? Simplesmente substituí, ó. No lugar do x3, eu botei menos 3 na terceira. No lugar do 4x2, eu botei 4 vezes menos 3 na segunda. Menos a vezes x, coloquei menos a vezes menos 3, né? Mais 1 aqui, que eu estava até esquecendo que estava aqui no final, ó, tá? Mais 1. Essa expressão toda é igual a quê? A zero, porque quando
eu colocar a raiz no lugar do x e eu vou ter essa equação com um valor zero. Bom, agora é só fazer as contas, né? Menos 3 ao cubo, o que eu tenho? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos por quê? Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, né? Lembram disso aqui? Deixa eu dar uma incrementada aqui, ó. Então, o que eu faço isso aqui? Isso aqui é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, certo? Tá? Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então, menos 27. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então tá. 3 ao quadrado. Quanto é que dá? 3 vezes 3, 9. Tá? Menos com menos dá mais. Então, cuidado, pessoal, aqui, ó. Quando o menos, não confunda esse menos aqui com tirar para fora. Ele não pode, porque ele é um valor de quem? Do x. Então, primeiro você faz essa conta aqui para depois multiplicar por 4. Então, menos 3 vezes menos 3, né? Menos 3 vezes menos 3. Quanto é que dá isso? Igual 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Tá? Então, ó, mais 9 vezes 4, 36. Fechou? Menos 3 vezes A. Menos com menos, mais 3A. Fechou aqui, né? Mais 1. Pronto. Vamos seguir em frente. Então, eu tenho aqui, ó, menos 26. O que é menos 26? Por quê? Eu peguei aqui, ó, menos com mais 1, tirei, né? Deu menos 26. Mais 36 igual, passei o 3A para o outro lado, né? Muda-se o sinal, tá? Não esqueçam disso. Quando tu passa um valor para o outro lado, tem que trocar o sinal dele, tá bem? Não esqueçam disso. Então, tu tem que multiplicar isso aqui. Tem que multiplicar isso aqui por menos 1, tá? E eu vou ter esse resultado aqui, certo? Bom, menos 26 com mais 36, o que vai dar? Mais 10, né? Vamos seguir aqui porque vai ficar mais bonitinho. Mais 10. Então, 10 igual a menos 3A. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o 3 para o outro lado, junto com o sinal, né? Para deixar o A positivo. Então, o A vai ser igual a menos 10 terços, resposta final. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então tá. Vamos agora para a quinta questão. Deixa eu só dar uma pausinha aqui para mim tomar uma aguinha. Voltei. Vamos lá. Aqui diz o seguinte. Se x igual a 2, determine o valor de k para que x seja raiz de p de x, né? E que está aqui a expressão, o polinômio. Conforme o exercício passado, o que a gente viu? Quando eu digo que um valor é raiz da equação, para mim achar o valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o valor dessa raiz, né, pelo x, ou x pelo valor da raiz, né, e igualar a zero. Não foi o que a gente falou? Então vamos lá. Então é o que está descrito aqui, ó. Então quando se fala em raiz, a equação tem que ser igualada a zero. Incluindo 2 no lugar de x, né? Porque eu estou dizendo que o x vale 2, certo? Igualando ao polinômio, a zero nós temos aqui. Então, o que eu fiz aqui, ó? Substituir o valor do x por 2. Então, x na terceira, 2 na terceira, mais kx, mais k vezes 2, menos 6. Isso tudo igual a zero, tá? Bom... 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2k menos 6. 8 com menos 6 dá 2. 2k menos 2. Vou passar esse 2 para o outro lado. 2k menos 2. K vai ser igual a menos 2 sobre 2.
então o k vai ser igual a menos 1. Fechou? Também é simples, é só prestar atenção. Só que vocês têm que colocar isso na cabeça, né? Quando eu digo que um valor é a raiz, então quer dizer que quando eu substituo o x na equação por essa raiz, toda a equação tem que ser igualada a zero. Tá? Por quê? Porque ele é uma das raízes daquela equação para que aquela função seja igual a zero. Beleza? Vamos lá então de novo. Questão 6. Resolvendo a divisão do polinômio x na terceira, mais 3x2 menos 5x mais 1, por um outro polinômio x menos 2. O resultado será: resolva pelo método da divisão das chaves. O que eu falei para vocês? O que é a divisão das chaves, né? É quando eu fazia aquela questãozinha assim, ó, 300 divididos, tá aqui minha chave, tá? Por 3. Tá bem? Outra coisa que eu vou ver agora a seguir, né? Isso aqui vai dar 300 por 3 dá 100. Né? E o resto é zero. Tá. Nós vamos ver agora a seguir que eu vou dizer o seguinte, ó. Quando, né, existem variáveis aqui, como por exemplo aqui, né, o zero, o resto tem que ter um índice menor, né, do que o divisor. Não é um índice menor, é um índice a menos. Por exemplo, se aqui for x2, aqui tem que ser x. Se aqui for x, aqui tem que ser, no caso, um x na zero, né, que vai dar 1. Tá? É o que ele vai dizer aqui agora. Ó. Então, o resto da divisão de um polinômio deve ter um grau menor do que o grau do polinômio divisor. Certo? Então, o divisor tem que ter um grau, né, a mais do que o resto. Isso até é uma maneira de vocês verificarem na resposta final se está correto ou não. Se não deu isso, tem coisa errada, tá? Então prestem atenção nisso aí. Isso é uma dica bastante interessante que vocês podem levar para o dia a dia de vocês. Então, a divisão de polinômios não é considerada propriamente uma habilidade difícil, mas confunde muitas pessoas na hora de resolver questões como essas, né? Então veja abaixo a resolução seguindo o método da chave. O que quer dizer isso aqui, ó? Que não é muito simples, mas não é complicado. É só vocês conseguirem visualizar direitinho como é que funcionam as coisas. Então o que eu fiz aqui agora? Coloquei o polinômio aqui, a chave, né? E o segundo polinômio que é o divisor, certo? Como é que se faz isso, pessoal? Agora eu vou pegar os quezinhos. Como é que se faz isso? Vou pegar o primeiro termo, tá? E dividir pelo primeiro termo do divisor, por x. Então, x3 divididos por x, como é que se faz isso? Né? x3 divididos por x, o que eu faço? Vai ser o índice desse menos o índice desse, né? Então, 3 menos 1, x2. Fechou? Então, aqui, ó, 3x3, 3 menos 1, x2. Beleza? Então, vamos lá. Então, tá aqui. Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte. Agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que multiplicar esse valor pelo divisor para simplificar essa equação aqui, né? Como é que vocês podem fazer? Eu coloquei o menos aqui na frente para vocês lembrarem disso. Vocês têm que dividir esse resultado dessa multiplicação, tem que multiplicar o resultado dessa multiplicação por menos 1. Tá? Por exemplo, x2 vezes 2, quanto é que dá? 2x. Como é menos, né? Menos 2x. Então aqui eu vou ter menos 2x. Vezes menos 1 mais 2x. Então, tá aqui, ó. Né? Então, x2 vezes 2 menos 2x. Né? Vezes menos 1 mais 2x. Agora é o seguinte, x2 vezes x, quanto é que dá? Multiplicação, soma-se os índices, né? 2 mais 1, 3. Então vai dar x3 positivo. Passo para cá, vezes menos 1, negativo. O que eu faço agora? Agora vamos, né, simplificar. Ó.
Aqui eu consigo eliminar, vai me dar 0x3. E aqui eu vou ter 3 mais 2, 5. 5x na segunda. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá. O que eu faço agora? Vou baixar o próximo termo. Pessoal, em algumas bibliografias vocês vão ver baixar só a próxima casa. Em outras eles baixam os dois. Não tem problema nenhum. Tanto uma coisa quanto a outra, não há problema. Por quê? Porque nós só vamos usar esses dois primeiros termos aqui. Se tiver o mais um aqui, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então não se preocupe com isso. Da maneira que vocês quiserem fazer, vai dar certo. Bom, de novo, né? 5x2 dividido por quem? Por x. 5 por 1 dá 5. Positivo com positivo dá mais. Então aqui eu vou ter mais 5. x2 por x, divisão, né? 2 menos 1, 5x. Fechou? Tranquilo? Tá. Agora deixa eu dar um time aqui que tem um erro aqui que eu tenho que verificar. Só um pouquinho. Voltei, não tem erro nenhum. Eu aqui estou andando na frente, então eu não estava achando a resposta. Porque eu fiz a conta aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Cadê o 10? Claro, é na próxima tela. Tá aqui, ó. Então, 5 vezes 2, mais com menos dá menos 10, né? Menos 10x. Multiplica por menos 1, mais 10x. Tá? Não esqueçam desse menos 1 aqui. Eu vou colocar aqui, ó, bem grande aqui, ó. Isso aqui é uma multiplicação por menos 1. Tá? Não esqueçam. Tá? Senão vai dar erro. Aliás, não é que vai dar erro, vocês vão se dar de cara, porque não vão conseguir simplificar. Porque que, ó, se vocês multiplicarem 5x vezes x, dá 5x. Botar aqui embaixo, como é que vai simplificar? Não tem como. Né? Vai ter que somar, vai dar 10. Então vocês vão se dar conta que tem que ser multiplicado por menos 1. Só que os dois termos têm que ser multiplicados por menos 1. Tá? Não esqueçam disso. Muito bem. 5x2 menos 5x2, elimina-se aqui, opa, né? E aqui que eu vou ter 5x mais 10x. Então, o sinal do maior, 10, né? 10 menos 5, 5, 5x. Baixo o próximo termo, mais 1. O que eu vou fazer agora? 5x dividido por x vai dar 5. Positivo, positivo, mais 5. Fechou? 5 vezes 2, 10. Sinal negativo, menos 10. Né? Tenho que trocar, multiplicar por menos 1. Então vai dar mais 10. Ai, confusão, professor de sinal. Não, presta atenção. Mais com menos dá menos. 2 vezes 5, 10. Menos 10. Quando eu passo para cá, eu tenho que trocar de sinal, porque eu estou multiplicando menos 1. Então, menos 10 passa para cá, mais 10. Tá? 5 vezes x, 5x. Positivo. Passo para cá, negativo, porque eu multipliquei por menos. Menos 5x. Muito bem, aqui, ó. O que acontece? 5x menos 5x, elimina-se. Mais 1 com mais 10, mais 11, né? Resposta final, tá? O que eu falei para vocês lá, para dar uma olhada no grau do polinômio, né? O resto, quando é que é o resto? X, né? 11. Ele tem um grau a menos que o divisor, que é x. Então, x, um grau a menos, seria x na zero, que é 1. 11 vezes 1, 11. Tá? Então, está correto a nossa resposta. Resposta letra D, lá do exercício. Tá aqui, letra D, 11. Tá? Vamos lá. Em frente. Resolva o polinômio abaixo e assinale a alternativa correta, tá? Então tá aqui o meu polinômio, né? É uma multiplicação aqui, uma soma entre monômios aqui, mais um outro monômio, né? Que tem uma multiplicação, né? E as alternativas. Como é que você faz? Então é uma questão bastante simples, a gente simplesmente vai realizar a parte distributiva desses fatores, ou seja, vai fazer a multiplicação, né, e tentar simplificar o máximo possível. Então, o que eu tenho aqui, ó, 2x vezes 5, x. 2 vezes 2, 2 vezes 5, 10. X vezes x, 1 mais 1, x2.
mais, né? Mais com mais 2 vezes 7, 14. X vezes y, xy. Reparem, pessoal, que aqui ó, nós temos variáveis diferentes. Na multiplicação isso é aceito. Tá? Por quê? Porque esse passa a multiplicar o y e o 7. Né? O 2x passa a multiplicar o y e o 7. A parte numérica tu multiplicas. 2 vezes 7, 14. E a parte de incógnitas, né, vocês têm que manter elas. Né? X, se tivesse um x aqui, daria x2 mais i vezes y. Nesse caso não tem o x, então é xy apenas. Mais 9 vezes 2, 18. X vezes y, xy. Ok? O que eu posso fazer aqui? Ó, xy e xy. Na soma, eu só posso somar os que tenham a mesma variável e com o mesmo grau. Tá? Então, ó, mantenho 10x2 mais, né, sinais positivos, 34. 14 mais 18, né, dá 20 com 12, 32xy. Então é a nossa resposta C. Vamos ver lá, qual é? 10x2 mais 32xy. Vamos ver se é a nossa 10x2 mais 32xy. Ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá em frente para, acho que é a última, né? Então, vamos ver aqui, ó. Essa aqui é mais longa apenas, tá? Porque vocês não vão fazer nada de diferente que nós fizemos até agora. O que eu estou dizendo aqui, ó? Considere uma função p de x sendo igual a essa expressão aqui, ó. Tá? E uma função q de x igual a essa expressão aqui, ou esse polinômio aqui. Tá? Então eu tenho p de x e tenho q de x. Determine os coeficientes a, b e c. Então eu quero saber a, b e c, tá? Sabendo que para o p de x, quando x for igual a zero, aqui ó, tá? Eu estou dizendo que a raiz é zero. Então quando x for igual a zero, a função é zero. Foi o que nós vimos lá no início, nos primeiros exercícios, né? Então, quando eu tenho uma raiz, e nesse caso a raiz é igual a zero, mesmo que não fosse zero aqui, a minha função também seria zero, né? Porque quando eu tenho uma raiz para aquela raiz, para aquele valor ser raiz daquela equação, a função tem que estar ser igualada a zero, tá bem? Então essa aqui é a primeira coisa que ele está colocando ali. Então vamos ver. Então resolva a questão considerando o valor de x para as três possibilidades e depois faça a relação entre elas. Então ele está dizendo, faça essa relação, faz essa relação, depois faz essa relação. E aí a gente vai fazer, né, uma relação entre elas. Então a primeira diz que P, né, em função de x, quando x for igual a zero, a função é igual a zero. Então P de x é igual, tá? Simplesmente copiei aqui, ó, para P de x igual a zero. Então P, quando x for igual a zero, estou substituindo meu x na equação por zero, né? Então, ó, x, 0 e o c, tá? Agora eu vou igualar essa expressão aqui, porque aqui é zero, eu vou igualar a zero, ó. Então, igualei a zero, certo? Então, eu tenho aqui 0 na quarta, é zero, né? A vezes 0, 0. 0 na terceira é 0. 0 vezes B, 0. Mais C. Então, o meu C é igual a 0. Então, a primeira relação que eu tenho está aqui, ó. Eu já descobri o valor de C, né? Vamos agora para essa aqui. Então, ó, P de 1, P de x, quando x for igual a 1, a função é igual a 0. Então, o que eu fiz aqui, ó? Vou substituir, né, o x por 1. Então, ó, x, 1, x na terceira, 1 na terceira, mais c. Aí vou igualar quem? Porque P de x, quando o x for igual a 1, ele é igual a 0. Igualei a 0. Tá? Então, ó, A mais B mais C. Certo? Porque 1 na quarta é 1, 1 na terceira é 1. Né? 1 vezes B, 1 vezes A é A. A gente já sabe, né, que a gente calculou aqui, ó, que o C é igual a 0.
Então, ó, se C é igual a zero, temos o quê? Que A mais B é igual a zero, né? A mais B eu não sei, mais o C que eu sei que é zero, então mais zero elimina-se, né? Então, A mais B é igual a zero. Então, agora eu tenho, ó, C igual a zero e A mais B igual a zero. Agora eu vou fazer essa aqui. Então, ó, Q de x, quando o x for igual a 1, o resultado dessa função é igual a 2, certo? Então, ó, vou substituir o meu x por 1, tá? Ó, x substitui por 1, x substitui por 1, x substitui por 1. 1 na terceira, quanto é que é 1? 1 vezes A. 1 vezes B é B. Então, A menos B menos C. Eu sei que o C é igual a zero, né? Então, outra coisa, né? Eu disse que o Q, em função de x, quando o x é igual a 1, é igual a 2, né? Então, toda essa expressão aqui, ela é igual a 2. Substituir, então, aqui o Q de 1, né, por 2, tá? Se o C é igual a zero, eu vou ter 2 igual a mais A menos B, né? Então, A menos B é igual a 2, né? Que é a terceira hipótese, né? Então, A mais B é igual a zero, C é igual a zero e A menos B é igual a 2. Passando para cá, aqui, ó. O que eu tenho aqui? A mais B igual a zero. A menos B igual a 2. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso fazer uma sominha aqui, ó. Como é que eu faço essa sominha? Né? Uma soma normal, né? Coloquei a barra aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho mais e tenho menos. Eu vou simplificar esse termo aqui, né? Simplificando isso aqui, eu vou ter, ó, A mais A, 2A. 0 mais 2, 2. Então eu vou ter 2A igual a 2. A vai ser igual a 2 sobre 2. A vai ser igual a 1. Bom, já sei quanto vale o C e agora já sei quanto vale o A. Então, se eu colocar em qualquer uma das expressões lá de cima, né? Até mesmo nessa aqui, ó, ou aqui, eu vou ter o resultado. Então, aqui, ó, A mais B é igual a 0. Se eu sei que o A é igual a 1, eu vou ter que U mais B é igual a 0. Então, meu B vai ser igual, 1 passa para o outro lado, menos 1. Então, meu B é igual a menos 1. Então, assim eu tenho que meu C é igual a 0, meu A é igual a 1 e meu B é igual a menos 1. Viu, pessoal? É simples, não tem nada de complicado, né? Mas não deixe de entender bem isso aqui, né? Se tiver alguma dúvida, pergunta, né? É uma pena que as aulas são curtas, né? E aí eu tenho que complementar ela depois aqui no vídeo. E aí eu não fico sabendo se vocês estão entendendo direitinho ou não, né? Mas mesmo assim, né? Façam exercício, tentem fazer o exercício, né? Analise bem aqui. E qualquer pergunta que tiverem, não se acanhem, pessoal. É só fazer que eu estou à disposição de vocês. Tá bem? Grande abraço, então. Qualquer coisa me pergunte. Até a próxima aula, na terça-feira que vem, às 2 horas. Valeu! Abração!